Uma coisa interessante sobre... o Alan começou o comentário dele falando sobre jornalismo, né? O jornalismo sempre foi o quarto poder. E ele surge como quarto poder quando a sociedade começa a falar sobre as coisas que os governos faziam e a população, de maneira geral, ocupada com seu dia a dia, trabalho e tal, não podia acompanhar e, através da imprensa, acompanhava aí o que estava acontecendo e, naturalmente, ali as manifestações, apoio e tudo mais. Mas aqui tem um fato histórico interessante para lembrar. Todo mundo viu aquele documentário do Brasil Paralelo Entre Armas e Livros, né? Que fala sobre 64. Ele é baseado num livro chamado O 964, O Elo Perdido, que eu tive a oportunidade de ajudar nas pesquisas, na publicação. Tá? Dentro desse livro, que fala sobre infiltração soviética no Brasil, através da STB tcheca, você tem dos anos 50 até mais ou menos os anos 80 as infiltrações. Você tem descrito, Max, detalhado no livro, a participação do jornalismo. E o jornalismo lá descrito nos documentos, você vê as mais diferentes tipos de troca e pagamento. Então, tinha jornalista que se trocava por uma coleção de disco. Tinha jornalista que se trocava por garota de programa. Tinha cara que se trocava por dinheiro para escrever aquilo que o serviço secreto queria que fosse escrito dentro da imprensa brasileira. Ou seja, isso que a gente está vendo agora nem é uma novidade. Isso é coisa antiga. Porque na história das ditaduras, toda ditadura sempre teve o seu braço da imprensa. Porque como a função da imprensa é moldar a opinião pública, falar sobre o que está acontecendo, eles entram de uma maneira clandestina no quarto poder e tentam infiltrar para a sociedade que aquilo que ele está vendo através daquela matéria é uma coisa real, é uma coisa importante, é uma coisa perigosa. Então é o tipo de uma usurpação do poder da imprensa sendo feita por esses farsantes, que não são jornalistas. Sim, como o Alan falou, são agentes que estão ali a soldo, a serviço, para criar na opinião pública uma percepção falsa do que está acontecendo com determinadas situações e determinados personagens. Então o que a gente está assistindo nada mais é do que um crime ao vivo, porque isso impacta a família, as pessoas, isso tem custo, é sofrimento. E esse Brasil que a gente sonha, esse Brasil que vai ser, na minha conta, 8.0, que ruptura nós já tivemos 7, é um Brasil que a gente precisa, antes de mais nada, corrigir a imprensa. Sem corrigir a imprensa, sem ter uma imprensa saudável, não adianta corrigir a política, porque ela vai voltar novamente como se fosse um corpo doente, que você dá o medicamento correto, a pessoa fica saudável e ela vai acabar doente de novo, porque a circulação da informação e a força da verdade, ela é muito importante. E quando isso sai de uma sociedade, ela começa a ficar doente de novo. Sim. Agora, é interessante como que incomodou, né, a denúncia que ela trouxe aqui, que era algo até já conhecido, só que a gente deu o destaque, aquilo viralizou, ficou... as pessoas passaram a saber que houve uma ordem, tá, do Capelli, né, Ricardo Capelli, para o Coronel Naime de usar força letal contra manifestantes desarmados no 8 de janeiro, e isso parece que incomodou. Então acho que se incomodou é porque a gente tem que falar mais sobre isso, né? Incomodou porque eles precisam manter as pessoas num horizonte de consciência completamente limitado. Nós falamos aqui inúmeras vezes da importância da gente crescer na audiência, crescer o canal, aumentar o número de inscritos. Não é uma questão de números, né? Mas é uma questão de nos comunicarmos com o povo brasileiro. Se fosse para falar só com quem já vota em Bolsonaro, ou quem já é de direita, ou conservador, ou já está consciente de tudo, o Fala nem está aqui. Claro. Esse trabalho foi feito, assim como o Terça Livre também, foi feito para falar com quem não está na nossa bolha, ou seja, com quem não está no nosso convívio de trincheira, de luta, de combate. Por isso a necessidade de explicar, por exemplo, que o que eles estão fazendo com é tortura, porque os jornais não usam a palavra tortura, quando na verdade é. Se dependesse de mim, eu mostraria em rede nacional como é que foi a execução do ditador comunista na Romênia. Em rede nacional. Hã? Salsesco. Ele e a esposa. Ele e a esposa. Se dependesse de mim, se eu tivesse grana, eu colocaria um anúncio, sei lá, qualquer coisa, um carro em cada capital do país, falaria que fazia um grande anúncio e mostraria a execução que foi transmitida ao vivo, na TV. Cadeia nacional. Em cadeia nacional. A execução do ditador comunista da Romênia.
Vai tentar fazer comunismo na Romênia pra você ver o que acontece. Vai tentar defender o comunismo na Romênia, na Finlândia, Polônia. na Polônia, onde essas pessoas realmente sofreram. O Brasil ainda não sofreu o peso do comunismo. E esse é meu receio. Sabe quando você tá tentando falar com teu filho jovem pra ele não fazer merda? Porque você não quer ter de pegar na cadeia ou morto, depois pegar o corpo do seu filho morto e falar assim, meu filho, quantas vezes eu tentei te tirar desse caminho? Esse é meu sentimento hoje. É de tentar falar com o povo brasileiro e falar assim, você não precisa passar pelo que eu passei. Eu não quero ver sua casa invadida 2 vezes com a esposa grávida de 9 meses com uma pistola e um fuzil apontado para sua cabeça. Eu não quero ver você perder a sua empresa. Eu não quero ver você 3 anos e meio longe da sua esposa e filhos. O Pedro, meu 3º filho, eu peguei no colo com 2 meses, só fui ver 3 anos e meio depois. Era um estranho pra ele. Meu filho, o primeiro mês não, mas as primeiras semanas, às vezes ele soltava um titio. Vocês têm noção do que é isso? Ouvir do seu filho, ao invés de papai ouvir titio, por causa da distância, da dor? Você tem noção do que é você olhar para sua conta bancária no Brasil, ela tá congelada, tá lá tudo congelado, você não conseguir mandar um Pix para sua esposa pagar a fisioterapia da sua filha doente, porque saiu viva de uma UTI que ela quase saiu morta dali? E você tem que pedir a amigos, clandestinamente, para poder pagar essa fisioterapia para tua filha não ficar atrofiada? Porque um ditador safado, canalha, desumano, virou e falou assim, você não pode ter conta bancária. O que eu tento fazer aqui é despertar as pessoas para elas acordarem enquanto há tempo. Porque o que eles estão fazendo com as entrevistas que saem daqui, não se iludam, tá? Por isso que às vezes eu sou tão ríspido com alguns comentários. Porque eu não sei, pode ser assinante ou não, foda-se. Eu não sei se o assinante ou a pessoa que está comentando é seguidor de verdade. Ou se não é um cara do Metrópolis, um cara da Polícia Federal, um cara que trabalha dentro do gabinete do Alexandre de Moraes. A gente consegue perceber pelo tom que a pessoa escreve, a gente consegue perceber se a pessoa é um seguidor ou não. Se o cara ignora que eu passei 3 anos e meio sem ver filho e esposa, uma filha doente, que eu tive minha casa invadida 2 vezes com a minha esposa grávida de 9 meses, e que eu tive que ficar 3 anos e meio no exílio esperando a minha família. Se a pessoa ignora isso, eu sei que ela não me segue. Porque uma pessoa normal não faz isso. Então, na hora, eu já pego. Opa, não é seguidor. Já sei como eu tenho que tratar. Sim. O que você tá falando, Alan, é o seguinte. Existem 2 maneiras do ser humano aprender coisas nessa vida. Uma delas é experimentando, tendo a experiência. E a outra é observando a experiência que os outros tiveram. Isso pode vir através de um filme, um documentário, um livro, uma história. E o trabalho que nós temos feito na internet é avisar para o brasileiro, contar todos os dias, olha, a experiência mostra que se a gente chegar nessa fase, será terrível. E parece que tem gente que está ansiando pela experiência. Pô, não tem problema nenhum. Cara, tranquilo. Eu tive na China, era tudo lindo, tudo muito bonito. Tinha carro andando na rua. Inclusive, viu na entrevista do Paulo Figueiredo ontem, né? A jornalista falando para ele, que ditadura? Você pode chamar um advogado? Como se a definição de democratos, né? Poder na mão do povo fosse a existência de advogados. Eu boto um advogado na estação espacial, não é uma ditadura. Eu tiro o advogado de lá, a estação espacial vira uma ditadura. É isso aí. Então, é essa loucura. Como se no regime comunista chinês você não pudesse contratar um advogado, né? Você também pode contratar um advogado. Ué, na Rússia você também pode contratar. A Magnitsky é o quê? Um advogado que estava na Rússia, morto, trabalhando por um americano que estava sendo perseguido porque acharam corrupção ali e tal. Ou seja, a própria origem da lei Magnitsky é um advogado sendo morto aonde? Numa democracia ou numa ditadura? Pois é, e o jornalista estava denunciando crimes do governo. Né? Exato. Do governo russo. E aí o jornalista, então, é ameaçado, o advogado tenta defendê-lo. Ele é expulso do país, aí o que você faz? Deixa teus negócios com os advogados. É para ir coordenar, tal. Qualquer um faz isso aí na situação. E aí mata um advogado. Aí mata um advogado. E é a origem da E é uma democracia, pela repórter do Metrópolis. Porque o cara conseguiu contratar um advogado, é uma democracia. Agora... Não, isso é a mesma coisa que virar pra ela e falar assim, você vai ser estuprado aqui agora, mas você pode levar o seu advogado. Você tá democraticamente. Democraticamente, seu advogado só pode filmar. Cara, é loucura. Aí não, filmar não pode. Não só filmar. No papo com o Figueiredo falou, às vezes tem vontade de espancar, de bater na pessoa dessa. Que isso, você não é civilizado. Aí o Figueiredo dá uma aula sobre o que é civilização e o conceito dela é de que
Se ela assiste uma cena de estupro, ela chega do lado do cara e fala: moço, dá pra parar o que você tá fazendo? Olha a moça, ela tá gritando. Você tá ela não infringindo tá a lei. querendo. Você tá fingindo a lei. Para, meu senhor, para. É isso. Qual é a nossa posição? Chega lá e bater um tiro de meta no saco do cara. A É estratégia, isso aí. é que a estratégia deles vai com o Levante, né? O Levante, como é que é o nome? Levante do Maduro? Eu tô com o Maduro. Como é que é? É a milícia, né? Como é Não, que não, é? Levante do Maduro. Tu não sabe dessa, não? Não, como é que é? Pô, produção, bota aí no Twitter que rapidinho você acha aí. Levante, estou com o Maduro. Levante, estou com o Maduro. É aquele pessoal de universidade que fica cantando Isso. do lado do outro. Lembrou da musiquinha? É. Você leva o Levante lá e aí o Levante para o estupro. Que louco. Loucura. Ele para o PCC, total. para o Hamas, para o Que Hezbollah. Agora, Levante, tô com uma um dúvida. outro assunto que a gente... Aí, ó, Olha lá. achou. A produção Opa. achou. Bota Vê aí. que não tem. Segura solta, sobre o levante, Agora o tempo caiu, né? Agora o tempo cai. latino-americana, nem mesmo o Capriles, ou para Cambama, não vamos dar sossego, para encerrar a disputa, porque nós somos ferro e respiramos. A nossa sorte é que a televisão não tem Você- uma... Não, Agora bota- o Maduro bota de fica novo até lá. mais tranquilo, Não, né? bota de novo a imagem, deixa assim. O Deixa Maduro assim. tá se sentindo até mais seguro depois Qual disso aí. militar americano vai ter a força moral de não ceder essa gordinha ali? Depois disso aí, ó. Não tem como. Você Não, fica outra imaginando coisa. com o Marine, fortão lá, aquele óculos escuro, cara musculoso, patal ali. Porra, não aguentei. Vou ter que ceder a gordinha ali, ó. Aquela ali, ó. Não, a sorte Ou então o maluco é meio gay e fala assim: eu vou ter que ceder esse maluquinho do meio aqui ou esse da ponta aqui. Não, mas a sorte nossa, Arlos, é da até a própria audiência é que a televisão, a internet ainda não é uma experiência olfativa, né? É, graças a Deus, ainda não. Aquela galera de braço Ainda levantado não. ali, eu tive... Ainda não.